Pessoal, nós estávamos na live aqui, caiu, não consegui voltar. Estávamos falando aqui já com as pessoas, quem está entrando agora, caiu a live, não sei o que aconteceu, não sei se é alguma coisa de propósito, mas nós falamos da CPI hoje, do BND, CPI aqui da manifestação do dia 8, falando que o general Heleno esteve lá. E eu conversando aqui com vocês, quem está chegando agora falando a respeito de como a esquerda é organizada, né? E começam a criar uma narrativa aí impressionante. Então, que a gente possa se organizar também. O general Heleno, ele fez uma manifestação muito inteligente, com muita responsabilidade, com muita, vamos dizer, educação, mas ele colocou os esquerdistas no chinelo, porque quando eles começaram a falar a respeito do golpe, do terrorista, de terrorismo, ele pegou e falou: que golpe? Golpe com meia dúzia de pessoas e 210 milhões de brasileiros. Então, quebrando as narrativas. E aí, gente, quando eu falo a respeito de que a gente precisa se organizar, é uma realidade. Por quê? Porque eles ficam criando narrativas que teve golpe no Brasil, que existiam terroristas. Gente, terroristas, senhoras e senhores que acreditam no Brasil, que estavam sem armas, que estavam sim rezando nos acampamentos. Que terrorismo é esse? Terrorismo é aqueles caras que entraram lá no Palácio do Planalto, que vandalizaram. É esses que a gente precisa seguir e punir. Agora, as pessoas que estavam no acampamento, então ele foi falando isso, gente, e foi desconfigurando, e aí me chamou a atenção no sentido de fazer esse pedido para vocês, para que a gente possa desconstruir essas falas, o golpe, o terrorismo. Não vamos repetir isso, não, porque uma mentira contada 1000 vezes, a gente começa a achar que é verdade, e nós não podemos achar que é verdade. É uma mentira, não houve tentativa de golpe. Como eles falaram, golpe da Dilma. Gente, como o golpe da Dilma? O impeachment da Dilma foi colocado no Senado Federal, na Câmara Federal, com o STF junto, que foi com o ministro Ricardo. E a gente agora falando de golpe, esses caras falam besteira. Então a gente conversou sobre isso. Quem está entrando agora sabe que a live caiu de repente. Não sei o que aconteceu, mas estou fazendo aqui um breve resumo do que aconteceu, como nós precisamos nos organizar, e eu aproveitei a oportunidade para me desabafar um pouco com vocês, porque não é fácil. Eu sou mãe, sou esposa, sou cristã, sou uma pessoa que acredito sim numa democracia, na liberdade econômica, mas que a gente tem que cuidar do povo, e a gente precisa se unir mais, se auxiliar mais. Então eu peço aqui para vocês que compartilhem essa live, divulguem meu nome. Eu preciso disso e precisamos, não só a mim, mas a todos que estejam nesse lugar, nessa missão de representar a população. Então eu peço mesmo que, se for possível, compartilhar. Aqui em Brasília, eu sou do Distrito Federal, compartilhe com os parentes aqui do Distrito Federal, para que as pessoas conheçam e comecem a nos auxiliar, a nos organizarmos. E nesse sentido de organização, eu vou falar do do presidente, o Maduro, o ditador que nós temos na Venezuela, mas eu quero falar um pouco dessa questão da organização. A gente precisa começar a organizar para que a gente possa ter uma sociedade melhor. E nesse sentido, eu falei até que eu tive contato com alguns prefeitos comunitários daqui de Brasília, e foi uma reunião muito legal, uma reunião de compromisso das pessoas, e as pessoas não ganham nada para estar fazendo esse trabalho, mas defendendo a população. E defendendo a população no sentido de dignidade de moradia, né? Então a gente às vezes reclama do lixo da nossa cidade, a gente reclama do patrimônio que está sendo utilizado e parquinho quebrado. Cadê a nossa responsabilidade como cidadão de não jogar lixo no chão, de nós cuidarmos do parquinho, de não levar cachorro para fazer xixi e cocô dentro da areia das crianças? Que essas organizações e que se organizem na cidade possam realmente representar a população no Estado, né? Então a gente tem um problema de acessibilidade muito grande, de idosos caindo,
de árvores que não são podadas. Então, tudo isso é uma organização. Eu estou fazendo aqui um breve resumo de uma live que nós ficamos aqui 1 hora e que foi derrubada. Olha só, quando eu peço ajuda, eu estou pedindo ajuda mesmo, porque ó, derrubou a minha live hoje. A gente recebe ameaça às vezes pelo Instagram, remessa ameaça pelo WhatsApp. E eu preciso mesmo, estou dizendo aqui, nós precisamos de auxílio, de força. E tem pessoas que já tô tendo robô lá nas minhas redes sociais, as pessoas reclamando, eu fiz até essa pergunta aqui, depois cadeirante, a falta de acessibilidade para cadeirante, é isso mesmo. Então, com as prefeituras, com a organização, a gente consegue mostrar isso para o poder público e a gente possa cuidar da nossa cidade onde mora. Eu falei da agricultura aqui, é importantíssimo nós incentivarmos a agricultura e falei do marco regulatório que foi aprovado na Câmara. E esse marco regulatório vai trazer um benefício para o campo, para os agricultores do Brasil. E é um grande avanço nós estarmos fazendo esse marco regulatório aí das terras indígenas. Por quê? Porque nós precisamos ter um marco temporal. Todos os dias aparecem indígenas, aparecem aldeias, e nós precisamos dar apoio para essas pessoas, mas também precisamos dar segurança para quem produz. Então, é um assunto que já estava na pauta há muitos anos, e a Câmara teve a coragem de enfrentar. Depois eu queria entender o que vocês pensam a respeito disso. Se alguém consegue me explicar aqui o que vocês pensam disso. Eu acho que é importante a gente discutir esse tema, acho importante a gente dar dignidade para os indígenas, mas importante também nós darmos condições aos trabalhadores rurais, aos agricultores, que eles possam produzir nesse Brasil que é o celeiro do mundo. Gente, vamos falar do Nicolás Maduro? Olha só, quando eu digo de organizar, olha só, hoje eu ouvi aqueles deputados de esquerda falando de golpe, falando que a imprensa foi maltratada nos 4 anos do governo Bolsonaro. Agora eu não vi ninguém falando do que apanhou a jornalista da Globo, do Nicolás Maduro. Ele falando que era uma questão de narrativa o que fizeram com o presidente da Venezuela. Meu Deus, eu tive lá na fronteira da Venezuela com Pacaraima. É uma situação triste, assim, de chorar. Não tem quem não vá lá e chore. São centenas e centenas de pessoas que passam pela fronteira. A época que eu fui, em 2021, eu fui em setembro de 2021, centenas de pessoas acolhidas pela Operação Acolhida do Exército Brasileiro. E aquelas pessoas iam para alimentar, para vir para a saúde. Então, assim, é um absurdo ele falar que era um democrata, é um homem procurado aqui pelos Estados Unidos e por alguns países não reconhecem a legitimidade das eleições deles. Era um homem que era para ser preso e nós passamos essa vergonha de receber um ditador e ainda ser aplaudido pelo presidente da República. Aí foi perguntado para o general Heleno se ladrão sobe rampa. E ele disse não. E eu até falei para ele, subiu. Não era para subir, mas subiu. E que ele foi eleito por 50 e poucos % dos votos, que a gente precisa se respeitar, mas não podemos concordar. E nós precisamos nos unir, gente, para que a gente possa falar a respeito e incentivar as pessoas cada vez mais a amar o Brasil, conhecer a política, como ela funciona. Aqui eu tenho mesclado a política nacional com a política aqui do Distrito Federal, para que vocês possam aqui, pessoal de Brasília, eu vi que tem muita gente de Brasília, mas as pessoas que não são de Brasília, que possam acompanhar os deputados do seu estado. Porque a partir do momento que a gente acompanha a política do nosso estado, da onde a gente mora, você tá do Japão, depois eu queria entender como que funciona. Aí a representação da população na política, no estado, no Japão e outros países aí, para que vocês possam compartilhar com a gente. Eu vou daqui a pouco chamar alguém para a gente poder conversar. Foi exatamente na hora que caiu a live e não ficou registrado. Dizer que eu sou presidente da Comissão de Fiscalização e Transparência
E nós estamos, sim, olhando, fiscalizando o governo. Tivemos aí da IPREV, que é o instituto que cuida da previdência dos servidores, lá na nossa comissão, e nós nos surpreendemos com alguns investimentos que eles fizeram. Eles fizeram um investimento de 4 bilhões dos aposentados, servidores aqui, das pessoas, dos contribuintes para a aposentadoria, e deu 0,3 anual. Anual, gente. É muito sério o que está acontecendo aqui com os servidores, e que os servidores fiquem atentos à sua previdência, porque é sujeito chegar lá na frente e não conseguir aposentar por falta de gestão de qualidade. Por falta de gestão de qualidade e de transparência. Então, nós tivemos na comissão, tivemos na comissão do IGES, na nossa comissão tivemos o presidente do IGES, que é um instituto que cuida aqui, faz a gestão da saúde de alguns hospitais, e que entrega esse hospital, Santa Maria, hospital de base, que as pessoas veem como está horrível a saúde, como tem barata na cozinha, as pessoas estão no corredor, e então nós precisamos fazer com que a gente possa trazer cada vez mais transparência e representatividade aqui no Brasil e em Brasília. E por isso que é importante vocês acompanharem, compartilharem essa live, compartilhar principalmente com as pessoas aqui do Distrito Federal, para que a gente possa cada vez estar mais unido. Gente, Semana da Mulher, uma semana que nós temos aqui, que ficamos conversando com várias mulheres, com várias dificuldades, e uma das coisas que mais me chamou a atenção é a mulher do campo, aquela mulher simples, que acorda cedo, como diz assim, acorda com os passarinhos, e muitas vezes tem que produzir, tem que cuidar da sua agricultura, mas também tem as dificuldades do seu dia a dia, de levar a criança para a escola, de ter acesso à saúde, de ter acesso ao transporte. Então, foi falado isso, e além de outras situações da sexualização das nossas meninas, que a gente possa cuidar das nossas meninas, que elas possam estudar, se formar, e que elas possam ser mulheres de liderança e referência. Bom, eu conversei muitas coisas aqui com todos vocês, e em especial a CPI aqui que nós tivemos, mas estamos mesclando a nossa live com assuntos nacionais, com assuntos aqui do Distrito Federal. E toda vez que eu falar do Distrito Federal, pensem na sua cidade também. E comentem depois, porque esses comentários que estão aqui, eu não consigo ver depois que acaba a live. Agora mesmo caiu toda a live. Então, depois comentem lá o que vocês acharam da nossa live, qual é a sua sugestão, quais são os temas que vocês querem trazer. Nós estamos aqui sempre procurando atualizá-los. Então, assim, essa semana teve alguns pontos importantes, que é a CPI, que nós tivemos o general Helenos, nós tivemos, infelizmente, a visita de um ditador que o Lula colocou aqui no Palácio do Planalto, e nós tivemos também a votação do marco regulatório. E aqui no Distrito Federal a gente tem trabalhado nos hospitais, fazendo fiscalização nos hospitais, nós estamos fiscalizando o transporte público, nós queremos contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade, para a geração de emprego, para que as pessoas possam cada vez mais se sentirem representadas. Pessoal, vou chamar aqui vocês, vou chamar alguém que está aqui, e para a gente poder conversar, e dizer que eu desejo para todos que Deus nos abençoe, que a gente não desista do Brasil, que a gente se una, não deixe essas falas falaciosas se tornarem verdade, no sentido de que a gente possa ouvir e não falar nada. Terrorismo só existe quando existe uma arma, quando existe um terror, vamos dizer assim, e aquelas pessoas estavam orando, aquelas pessoas não tinham arma, então não existe isso. Agora, quem vandalizou precisam ser presas, precisam pagar por isso.
Vou pedir aqui. Não descanse, Chiquinha. Vou atender aqui. Vamos conversar com alguém aqui. Ah, vou conversar. Desculpa, gente. Eu tô ainda aprendendo. Pessoal, enquanto eu tô esperando aqui. Oi, Oi, querida, Paula. tudo bem? Oi, que alegria. Tudo bem? Tô tudo meio bagunçado aqui, minhas golas. Ah, Aqui tá mas muito frio por aqui, tá muito é frio. da A onde? temperatura tá. Aqui são Sorocaba, São Paulo, perto de Ah, que Campinas. legal. Ah, sim, eu Isso. conheço. Eu conheço. Sim, Eu tinha tá 80 uma quilômetros. irmã, eu tenho uma irmã que eu tenho uma irmã que Tô ouvindo. morou em Jundiaí. Próximo, próximo, mais ou menos. A gente tá daqui de São Paulo. Paula? Tá vendo? Agora tô. Ótimo, estamos vindo. Vamos lá, como que tá? Você conseguiu chamar bastante? Eu tô aqui que sua live tá indo e voltando. Então, caiu, algumas pessoas entrou, não conseguiu falar com você. Enfim, o que que a gente pode perguntar? Qual o seu assunto? Como que tá O que a sua você, pauta? o que você quiser que a gente pergunte. Hoje nós tivemos aqui uma conversa a respeito da CPI das manifestações do Sim, dia 8. Nós falamos a respeito da visita do Nicolás Maduro. Nós falamos também do marco temporal. Nós estamos falando sim. da união dos brasileiros, que nós precisamos nos unir. Sim, a gente está aqui. Eu tenho acompanhado, né? Vejo toda a sua página, todos os seus vídeos, todas as suas manifestações. Vi que você falou com o general hoje também, fez as perguntas que ele foi, né? Até lá. E também vi que hoje, se eu não me engano, foi hoje, que foi postado sobre um deputado que as amigas da esquerda, não vamos falar de outra forma para não rebaixar o nível dela, né? Em que elas foram para cima dele, enfim. Eu queria te perguntar: existe, na verdade, eu acredito que não tenha, punição não existe mais, né, para ninguém. Mas quando estão lá, vocês estão lá na Câmara, estão no plenário. Esse tipo de desrespeito eu vejo as discussões, vejo com o Nicolas, vejo com todos que estão lá, com o Gayer, né? Enfim, com todos. Mas isso passa batido? Não existe uma punição, existe uma total falta de respeito com os parlamentares. Isso, como que funciona lá dentro? Uma pessoa pode? Como que é? Primeiro, Paula, é importante dizer o seguinte, que a democracia e a liberdade têm um preço. E que eu acho importante a gente, sempre que defende a democracia e a liberdade, a gente saber que é o preço. Qual é o preço da democracia e da liberdade? Que a gente tem que escutar as coisas que a gente não concorda. Porque da mesma maneira que eu quero ser escutada, eu tenho que escutar a outra pessoa que pensa diferente de mim. Então, esse é o preço. E que nós precisamos, e aí eu digo isso por quê? Porque muitas das vezes alguém da esquerda não quer escutar o que a gente fala. Sim, Eles querem julgar o que a gente fala. Então, nós, entendo. aqui da direita, precisamos mostrar que nós escutamos. Então, isso é um ponto importante, por quê? Porque quando eles falam as besteiras que eles falam, as grosserias que eles falam, se eles falam com respeito, que eu digo respeito é o seguinte, que não te ofenda, não te faça nenhuma calúnia, isso faz parte do processo que nós defendemos, que é a democracia e a liberdade. A Uhum, partir que passe dessa linha, que a falta de respeito que você vê que acontece muitas das vezes, sim, às vezes fazendo chacota com o nome daquele parlamentar, com aquele parlamentar, aquilo vai para um conselho de ética. E aí uhum, isso cabe. A pessoa que recebeu aquilo, ela tem que fazer a denúncia para o conselho de ética, e aí sim é feita uma apuração a respeito disso e o parlamentar pode ser punido. Mas tem todo um critério. O que é importante dizer? Que nós vivemos num país democrático e que a gente precisa ter estômago para ouvir o que a gente não gostaria de ouvir, sendo que sem
Eu estou falando aqui com o nível de respeito, de argumentações fortes e tudo. Quando parte para um outro lado, que é o lado da falta de respeito, que é a falta que é a calúnia e tudo, isso tem conselho de ética, sim, e tem parlamentar que perde até o mandato. O ano passado, por exemplo, nós tivemos, acho que, 1 ou 2 deputados que perderam o mandato por conta disso. Sim, então, na verdade, hoje em dia, vários, né? Hoje mesmo a gente viu um exemplo de Roberto Marinho perdendo o seu mandato, né? Vários já perderam, né? Por estar defendendo a democracia, por estar defendendo o que é justo, né? Mas a gente também, claro que, enfim, não tem como, não dá para generalizar, não dá para falar tudo, porque, infelizmente, a justiça não está sendo justa, né? Infelizmente. Né? A Bia Kicis fez também esse comentário que ela passou por isso, por esses momentos em que as esquerdistas, elas são realmente, enfim, elas não têm limites, né? Mas desde que, é o que você falou, existe um nível de discussão entre vocês lá dentro, né? Mas eu vi que elas passaram do limite e o deputado foi extremamente, ele foi um gentleman, porque ele ficou, né? Ele se segurou, todo mundo e elas gritando como se fosse, né, desculpa a expressão, como se fosse falando com um cachorro, sai, né? Normalmente se usa assim, se ele tivesse alguma atitude, elas iam usar que ele estava contra as mulheres, porque elas usam essa questão do vitimismo. Então é por isso que né? a gente fala que é importante a gente saber escutar, mesmo que a gente não concorde. E todas as providências que têm que ser tomadas, elas vão ser tomadas pelo Conselho de Ética. Agora, mais uma vez, é aquele discurso de vitimismo, é o discurso de que, porque eu sou mulher. E existe, sim, vamos dizer assim, mais homens do que mulher, um ambiente masculino, mas isso não significa que eu tenha privilégios que o homem não tem. Então, o que a gente quer é que seja justo. E muitas das vezes ela usa isso. Realmente. Eu vi até, inclusive, a bancada dela, eram todas mulheres, todas elas, né? Elas não tinha nenhum. São histéricas. Isso mesmo. Realmente, esse histerismo ultrapassa e acaba que nem defende o assunto, a pauta não é nem discutida como deveria ser, e enfim, isso está se prorrogando cada vez mais e acontecendo cada vez mais. E, Paulo, mas, assim, isso é uma estratégia para desviar o assunto sério. Isso! Entendeu? Elas fazem uma de cortina de fumaça. Com certeza. De estratégia, a gente sabe que eles também são, né, master, super, né? Da mesma forma que vocês também são, claro, né? E a gente acredita. Mas me fala se você, qual o seu posicionamento hoje mesmo a CPMI? A gente esperava que, enfim, que saísse daquele, né? Que eles só estão protelando e não sai do lugar e cada hora acontece alguma coisa. Então, você como uma parlamentar, você tem essa esperança que realmente assim, claro que o que você dizer, a sua fala vai ser importante, tem um monte de gente ouvindo, né? E fica gravado. Mas é uma coisa que que tá todo mundo aqui, e metade do Brasil está esperando, né? Paula, é a única forma que a gente... a esperança, né? Primeira coisa é nós começarmos, e aqui eu peço isso assim, aproveita essa oportunidade que você está falando isso, é nós fortalecermos, porque a gente não pode ficar só na nossa bolha. Tem muita gente que não quer saber da política. E nós começarmos a mostrar a importância de todo mundo acompanhar a política. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque a mudança, ela não vai acontecer hoje nem semana que vem. Ela vai acontecer quando nós, brasileiros, começarmos a entender que a política ela é transformadora e, principalmente, Paulo, quando a gente escolhe os nossos representantes. E eu digo isso por quê? Porque, olha só, eu não sei aí em Sorocaba, mas você conhece todos os deputados aí que são estaduais de São Paulo? Os vereadores, a gente vai ter eleição de 2024. A gente precisa conhecer. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que acontece uma coisa com, vamos supor, a cassação do deputado Deltan Dallagnol, os parlamentares, muitos deles que estão ali, eles estão respondendo processos de corrupção. E quem vai jogar os processos de corrupção? O Poder Judiciário. Aí eles vão
contra o Poder Judiciário, as pessoas que vão julgar eles. Então, por isso que na hora que a gente vota, a gente tem que saber quem está votando. E essa consciência é uma consciência que tem que ser uma consciência coletiva, no sentido de despertar nas pessoas que existem pessoas que querem um Brasil melhor, mas a gente precisa de apoio. A gente precisa de voz com as outras pessoas, entendeu? Então, eu acredito. Paula, mas vai sair alguma coisa na CPMI? Eu acredito que vai. Eu acredito que vai. Eles estão fazendo essa cortina de fumaça, Sim. mas o presidente Arthur Maia é um político experiente, é um político que ele conseguiu ser um momento de consenso lá na CCJ, quando ele foi presidente. Era a primeira audiência, vamos dizer assim, para aprovação de requerimentos, então já era esperado essa bagunça toda. Mas eu acredito que se as pessoas fortalecerem, começarem a olhar, começarem a cobrar, vai sim acontecer. Paula, pode falar. Desculpa, fortalecendo o que você também falou sobre essa parte da política, que hoje muitas pessoas deixaram 4 anos na costa do Bolsonaro, porque ele cuidou do Brasil, ele e os parlamentares do lado dele. Então, todo mundo ficou de folga, né? E a partir da saída dele, realmente, isso despertou, né, no Brasil todo. Então, muitas pessoas que hoje que estão aqui, que estão te ouvindo, que estão acompanhando, antes não fazia isso, entendeu? Nem sequer era simples ir lá votar, porque na época da eleição são mencionados os nomes, então, né, fulano indicou, vai lá, se vota, então as pessoas realmente não conhecem, e isso realmente é fato, deve ser feito isso mesmo, mas eu acredito que a partir de agora, com tudo isso que está acontecendo, né, o brasileiro vai, não tem como, agora a gente tem que ir lá conhecer a biografia, né, daquele. E tem que começar, eu não sei se você é mãe, Paula, mas assim, cuidar das nossas crianças. Eu sou mãe de 6. Mãe de 6. Eu também sou mãe de 6. Tenho 6 filhos. Tenho 6 filhos. Quantos meninos e quantas meninas? Eu tenho 2 meninas e 4 meninos. Ah, que legal. Eu tenho uma menina e tive 5 meninos. Então, então você sabe que nossa, é de 28 a 5 anos. O meu é 20 a 6. Ah, então... Eles são. Então quase mesma fase, só a minha que é mais velha. Mas olha, então assim, a gente tem que ensinar as nossas crianças a gostarem de política, não deixar sexualizar, porque eles estão querendo colocar aí a sexualização nas nossas crianças. Sim. E assim, a gente vai plantando. E assim, sempre lembrando, e isso é uma coisa que meu pai falava para mim, e eu levo isso para casa, quando a gente planta uma semente. A semente, ela fica lá, debaixo da terra. Aí fica um tempo. Se a gente aduba, ela dá alguma coisa. Se a gente não aduba, a gente não dá. Então, e aí, daqui a pouco, ela traz o caule. Daqui a pouco vai ficando mais grosso, e vai ficando firme, vai ficando enraizado. Então, esse é o nosso trabalho. Nós estamos no momento que a gente está plantando, colocando a semente no coração dos brasileiros, colocando a semente no coração das nossas crianças, que eu tenho certeza que seus filhos já falam que são conservadores, que são de direita, que gostam do Brasil, que gostam da nossa bandeira. E a gente vai ter que colocar isso na nossa população. Eu acredito. É um trabalho nosso, mas que às vezes dá uma decepção. Hoje, eu particularmente, eu aqui compartilho com todos vocês, eu fico refletindo, sabe? Como mulher, a gente se expõe. Essa live acabou de cair. Esses dias eu recebi uma mensagem no telefone que eu tive que denunciar. Então, assim, será que vale a pena? Mas aí, quando eu olho para os meus filhos, eu falo, vale a pena. Porque eu estou plantando o melhor. Eu penso a mesma coisa. Também sou apedrejada da mesma forma. Isso porque não sou uma parlamentar, sou uma mãe, né? Sou uma cidadã brasileira. E né, da mesma forma que tenho esse cuidado com os meus filhos, né, por eles, porque se fosse por nós a gente nem fazia esse esforço todo, né, mas é pelo futuro deles, e também passei por esse mesmo processo. Mas tem um amigo nosso que está em San Diego, Gabriel Biasi, e ele sempre faz lives com a gente aqui, né, e ele é um veterano, então ele fala sempre de hábitos, e ele fala, e a gente fala sempre, trabalho de formiguinha, sempre. Trabalho de Isso. Trabalho de formiguinha.
Paula, eu vou ter que desligar, mas ó, um beijo para você, grata. Um abraço, que Deus abençoe você, seus filhos, que Deus abençoe. Amém. E acompanhe o nosso trabalho, acompanhe de todos os parlamentares que são, sim, parlamentares que estão defendendo e é um desgaste pessoal, mas é uma recompensa de nós sabemos que estamos fazendo parte de uma história, se Deus quiser, vai ser uma história vitoriosa de todos nós. Um beijão, viu, Paula? Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Amém, você também. Gente, boa noite. Falamos com a Paula, falamos aqui a respeito da nossa vida aqui parlamentar, mas da nossa esperança pelo Brasil. Então, nossa intenção é essa, estarmos quinta-feira. Eu quero pedir para vocês compartilharem essa live, fazerem comentário, porque nós tivemos que fazer 2 lives, né? Ficou até um pouco mais tarde, mas compartilhem, divulguem e acompanhem o trabalho. E façam sugestões também. Um beijão no coração de todos vocês. Um beijo, Paula, para os seus filhos. E que Deus nos abençoe e abençoe o nosso Brasil, que amamos muito. Beijo, gente. Que Deus abençoe.